Meu nome é Giovana e desde que me lembro, sempre fui tratada como a segunda pessoa mais importante da minha família, como se eu fosse o fundo de um retrato de família, onde minha irmã mais nova, Sara, era a figura principal. No começo não me chamou a atenção. Sara irrompeu no mundo como um cometa brilhante, deslumbrantemente dourado e infinitamente encantador. Desde o nascimento, ela era uma criança brilhante e sorridente, com cachos da cor do trigo maduro e covinhas profundas nas bochechas, pelas quais era simplesmente impossível não se apaixonar. Lembro-me de como nossos pais, sem hesitar, enrolaram o dedinho em volta dela, ao que parecia, dando-lhe para sempre toda a sua alma. E eu estava quieto, preocupado com meus pensamentos, buscando conhecimento, como se soubesse que por trás da diversão e agitação externas havia um mundo muito mais profundo. Eu estava interessada em experimentos, livros, ciência. Um dia eu coloquei minhas mãos em um kit químico, e eu estava pronto para sentar por horas estudando a composição das soluções e observando as primeiras reações. Era meu refúgio, meu hobby e minha alegria. Mas para meus pais, parecia-me que meus interesses pareciam estranhos, ou talvez desinteressantes. Sara tinha a admiração deles, e eu era apenas sua irmã mais velha, aquela cujas realizações estavam sempre escondidas em seu brilho deslumbrante. Ainda me lembro do meu 10º aniversário. Como todas as crianças, nutria a esperança de conseguir algo especial com que sonhava. Um novo microscópio, que mencionei durante todo o mês anterior, decorando meus cadernos com desenhos de lentes e tubos de ensaio. Eu até sugeri cautelosamente que seria ótimo ver esse item na minha coleção. Mas quando abri o presente, havia uma coisa completamente inesperada dentro. Um vestido exuberante e colorido que parecia mais uma roupa de boneca do que roupas nas quais eu pudesse me sentir confortável. O vestido me lembrou um bolinho rosa com babados e laços. Era tão estranho e inapropriado. Mas mãe, eu não gosto de vestidos, objetei, incapaz de esconder minha decepção. Mas ela apenas sorriu suavemente e disse: "Você vai se parecer com Sara." Eu queria gritar para ela que não era sobre beleza ou ser como minha irmã. Era importante para mim ser visto por quem eu sou, com todos os meus sonhos e hobbies, com o desejo de explorar e descobrir. Com o passar dos anos, a diferença entre nós se tornou cada vez mais óbvia. Sara caminhava pela vida com facilidade, como um leve veleiro conduzido pelos ventos mais favoráveis. Ela era adorada por todos os colegas de classe, amigos, pais, suas risadas, suas piadas. Seus modos sempre foram admirados. Na escola, ela era o centro das atenções. Todos queriam passar um tempo com ela. A convidavam para festas e eventos escolares. Ela era a garota que eles diziam ser a futura rainha do baile. E eu me escondia atrás de livros didáticos. Meu mundo eram experimentos científicos e livros. Tentei aceitar o fato de que não veria o deleite dos pais, como, por exemplo, naquela noite no jantar quando minha mãe exclamou que Sara havia sido indicada para a rainha do baile. Eles estavam radiantes, felizes por ela, e eu, escondendo minha decepção, murmurei algo como: "Isso é ótimo." Tentei ser feliz pela minha irmã, mas no meu coração me senti ofendida, porque ninguém sequer perguntou como foi meu dia. E foi só pela manhã que consegui o primeiro lugar na feira de ciências. Lembro-me timidamente de compartilhar essa notícia, mas em resposta ouvi apenas um indiferente: "Ah, é legal, querida." Papai imediatamente voltou a discutir a roupa de Sara para o baile, e fiquei sozinha com o pensamento de que mesmo meu grande sucesso para eles não passava de um pequeno detalhe. E assim foi ano após ano. Meus sucessos permaneceram na sombra do próximo triunfo de Sara. Minhas vitórias, mesmo se eles foram importantes para mim, sempre pareceu insignificante contra o plano de fundo de seu charme. Tudo isso só se intensificou no meu último ano, quando eu, tendo investido todas as minhas forças, conquistei o primeiro lugar no concurso estadual de projetos científicos. Meu projeto de biocombustíveis sustentáveis, resultado de muitos meses de trabalho e preparação cuidadosa, me trouxe o tão esperado reconhecimento. Quando meu nome foi anunciado na cerimônia, eu mal podia acreditar nos meus ouvidos. O primeiro lugar foi para mim, Giovana Rodrigues. Parecia que meus esforços finalmente seriam notados. Mas quando voltei para casa, ouvi o habitual "Isso é ótimo" da minha mãe, que imediatamente acrescentou que ela e meu pai não poderiam vir à minha cerimônia de premiação.
já que Sarah tinha um show de dança no mesmo dia. E isso, é claro, era muito importante para ela. Eu os vi mexendo na fantasia dela, pensando em todos os detalhes, como se não percebessem que minha recompensa, meu trabalho duro, permanecia de pé na prateleira, coberto de poeira. Desatei a sala de estar, acenando com a tão desejada carta, sentindo meu coração batendo de emoção misturado com uma tímida esperança de que desta vez ia ser notado. Uma bolsa integral para uma das universidades de prestígio não é apenas um convite para estudar, mas uma chance de começar uma vida nova e completamente diferente. Mas assim que eu abri minha boca para falar sobre isso, minha mãe olhou para mim rapidamente, baixando os olhos de volta para a revista, mostrando que nem surpresa, nem orgulho, como se a notícia estava na ordem das coisas. Isso é ótimo, querida, ela murmurou distraidamente, como se por hábito. Sarah, você não disse que precisava de ajuda para escolher um vestido de baile? Um silêncio momentâneo envolveu a sala. Olhando para Sarah, senti como se a fenda que surgira entre nós desde a infância tivesse se tornado um abismo tangível naquele momento. Um momento importante que eu esperava há tanto tempo recuara novamente diante das necessidades de Sarah, tornando-se algo secundário e desnecessário. Eu não podia acreditar que mesmo aqui, quando eu tinha conseguido uma conquista tão significativa, a atenção estava novamente voltada para minha irmã, mas resolvi tentar novamente. Mas é uma bolsa integral, disse eu tentando manter a voz calma, mesmo que tremesse traiçoeiramente. Mas minhas palavras foram ignoradas novamente. Bom trabalho, baby, meu pai me deu um tapinha no ombro sem nem olhar para a carta, como se me encorajasse por alguma conquista acidental. Imediatamente ele se virou para Sarah. Daí, princesa, vamos às compras. Você não pode ir ao baile em qualquer coisa. Fiquei de pé amassando a carta, observando-os, animados, entusiasmados, fugindo, discutindo vestidos penteados. Detalhes que pareciam excitá-los muito mais do que qualquer coisa que eu já havia conquistado. Um ressentimento silencioso ferveu por dentro, uma dor surda familiar desde a infância, mas não perdeu em nada a nitidez. Minha carta, um convite para um mundo novo, completamente diferente, permaneceu em minhas mãos cerradas, como um detalhe insignificante em suas vidas. Já me acostumei com essa atitude, estou acostumada a ficar calada, mas por algum motivo essa situação acabou sendo especialmente amarga. Segurando as lágrimas, li as linhas da carta repetidas vezes, que agora quase não me pareciam reais. E, no entanto, arrumei minhas coisas, arrumei minhas malas, me preparando para um novo capítulo da minha vida, aquele em que não haverá uma visão familiar de fora, onde eu possa ser eu mesma, e não um pano de fundo para a brilhante e amada Sarah. A faculdade se tornou meu refúgio e um lugar onde finalmente me senti verdadeiramente livre. Mergulhei nos estudos com a energia e a paixão que meus pais sempre me intrigaram. Aqui, entre pessoas tão apaixonadas e apaixonadas quanto eu, a ciência deixou de ser algo estranho ou chato. Meu rodo era respeitado, até admirado. Nesse contexto, a vida de Sarah gradualmente se transformou em algo completamente diferente. Ela seguiu o caminho que nossos pais tanto queriam. Matriculou-se em uma faculdade comunitária local, mas parecia mais atraída por festas e alegrias superficiais do que por aulas. Em nossas raras conversas telefônicas, ela reclamava que a faculdade não era fácil para ela, que as aulas eram chatas e difíceis. Um dia murmurou baixinho: "Não sei como você faz, Giovanna." Eu tinha um desejo ardente de apontar que talvez se ela passasse menos tempo em festas, seria mais fácil para ela, mas eu me contive e apenas murmurei algumas palavras de encorajamento. No meu segundo ano, eu mal tinha concluído outro projeto quando ela ligou com gritos altos e entusiasmados. Ela está noiva. Mike, seu namorado do colégio, a pediu em casamento, e ela não conseguiu conter sua empolgação. Isso não é romântico? Ela gorjeou, sua voz soando de felicidade. Planejamos nos casar logo após a formatura, Giovanna. Ah, vai ser perfeito. Você vai ser minha dama de honra, não vai? O casamento aconteceu como planejado e, claro, foi exatamente como deveria ter sido para Sarah. Ela foi a estrela dessa celebração, brilhou mais forte. Mike parecia um pouco estranho em seu terno novo, mas ela não se importava nem um pouco.
Fiquei ao lado dela, sorrindo nas fotos em outro vestido rosa que parecia representar todos aqueles anos em que cedia ao seu brilho, fingindo estar feliz por sua felicidade. Não é perfeito? Mamãe sussurrou para mim durante a recepção, olhando para Sarah, que estava girando em uma dança. É isso que toda mãe sonha para a filha. Naquele momento, senti uma saudade profunda, algo que seria difícil de colocar em palavras. Queria perguntar se ela já havia sonhado com algo assim para mim, sobre minhas alegrias e conquistas. Mas mordi a língua, decidindo que hoje era o dia dela, e não era a hora de perguntas. Tudo o que eu tinha que fazer era mergulhar de volta em meus estudos e meus negócios, onde encontrei o único oásis de paz e liberdade. Com o passar do tempo, a vida de Sarah se desenvolveu de acordo com um cenário pré-prescrito, o sonho de nossos pais. Um ano após o casamento, ela anunciou sua primeira gravidez. Vou ser avó. Mamãe exclamou ao telefone, sua voz soando brilhante e solene, como se este fosse o apogeu de toda a sua existência. Oh, Giovanna, não é maravilhoso? Ela acrescentou, como se esperasse que eu compartilhasse sua felicidade. Parabéns, murmurei, tentando esconder o sentimento de devastação em minha voz, enquanto minha mãe se arrastava em discussões sobre como é maravilhoso ser avó. Havia uma pergunta oculta em suas palavras, e logo soou. E você, Giovanna? Quando você vai se estabelecer? Quando você vai nos dar netos? Cerrei os dentes, tentando suprimir minha irritação crescente. Estou focado na minha carreira agora. Enquanto a mesa discutia como Emma tinha acabado de aprender a andar de bicicleta e Liam estava brincando com carrinhos de brinquedo, minha mãe, como sempre, começou sua música sobre como carreira é tudo de bom, mas família é o que realmente importa. Eu abafei a objeção de que eles nunca haviam se importado com a minha carreira antes, e forcei um sorriso e mudei de assunto. 2 anos depois, Liam se juntou a nós. Mais uma vez, fiz o papel de uma tia carinhosa, respondendo perguntas sobre por que não tenho família. Enquanto isso, eu estava progredindo na minha carreira como biotecnólogo. As longas horas e o trabalho árduo valeram a pena e aos 30 anos, eu havia me tornado um pesquisador sênior. Mas quando os pais ouviram a notícia, reagiram como se não lhes interessasse. É legal, querida, passou pela boca deles enquanto discutiam as novas fotos de Emma e Liam. Na mesma época, resolvi comprar uma casa. Economizei com cuidado, vivendo modestamente, enquanto meus colegas gastavam dinheiro em carros caros e férias. Quando finalmente encontrei o lugar perfeito, uma linda casa de 4 quartos em um belo bairro, eu estava na lua. Mamãe e papai, comprei uma casa. Anunciei animadamente durante nosso próximo telefonema. Houve uma pausa do outro lado da linha. Casa, minha mãe repetiu. Sim, comprei uma casa. Eu disse com orgulho. Mas você está sozinho? Meu pai perguntou perplexo. Sim, sozinho, eu disse. E naquele momento minha empolgação diminuiu um pouco. É um ótimo investimento, mas é uma casa tão grande para uma pessoa, disse a mãe. O que você vai fazer com todo esse espaço? Ela fez uma pergunta que passou por mim como um vento congelado. Suspirei. Vou gostar, mãe, é meu. Eu declarei, mas o tom dela deixou claro que ela desaprovava. Suponho que se é isso que você quer. Minha mãe se arrastou, e eu senti que o acordo dela foi uma decepção completa. Ah, eu te disse que Emma perdeu o primeiro dente ontem. De repente eu comecei, e foi assim que voltamos a falar sobre Sarah e seus filhos. Os meses depois de comprar minha casa voaram em um turbilhão de trabalho e arrumando meu novo espaço. Mergulhei na decoração, transformando cada cômodo em um reflexo da minha personalidade. Foi nessa época que comecei a sentir mudanças na dinâmica da minha família. As ligações habituais dos pais tornaram-se menos frequentes e quando ligaram, certa noite, houve uma estranha tensão em suas vozes. Giovanna, querida, minha mãe começou, sua voz soando doentemente doce. Vamos fazer um jantar em família na próxima semana. Você vai estar lá, não vai? Precisamos conversar. Eu concordei, mas estava ficando inquieto por dentro. As suspeitas de que precisamos conversar geralmente significavam que os problemas estavam se formando. Quando parei na casa dos meus pais, vi que o carro de Sarah já estava estacionado na garagem, e lá dentro eu podia ouvir os gritos excitados de Emma e Liam. O jantar foi estressante. Meus pais estavam constantemente olhando um para o outro,
e Sarah parecia extraordinariamente quieta. O marido de Sarah, Mike, continuou limpando a garganta, como se quisesse dizer algo, mas acabou mudando de ideia. Quando terminamos a sobremesa, meu pai pigarreou. Giovanna, precisamos conversar sobre algo importante, ele começou. E eu, sabendo que isso poderia não ser bom, respondi. Ele olhou para minha mãe, que assentiu encorajadoramente. Você vê, querida, nós pensamos que sua casa grande era realmente grande demais para uma pessoa, disse ele, e eu senti meu cabelo subir de raiva. Pai, já discutimos isso, gosto da minha casa, é minha. Sim, mas, ele parou, parecia estranho e minha mãe pulou. Seu pai está tentando dizer que Sarah e sua família precisam de mais espaço. As crianças estão crescendo e seu apartamento está ficando apertado. Olhei para Sarah, que de repente ficou muito interessada em seu prato. Ok, e nós pensamos isso. A mãe continuou com uma voz dolorosamente doce. Já que você está sozinha e não tem filhos, você deve dar sua casa para Sarah e sua família. Basta dar-lhes as chaves e sair. Fiquei sem palavras por um momento. Olhei ao redor da mesa, esperando que alguém gritasse, te peguei, e dizer que foi só uma brincadeira. Mas tudo que vi foram rostos expectantes. Você não pode estar falando sério, eu finalmente deixei escapar. Agora, Giovanna, disse minha mãe, seu tom se tornando paternalista, não seja egoísta. Sarah precisa de seu próprio espaço mais do que você, sua garota egoísta. Eu repeti a minha voz, levantando-se. Quão egoísta é que ele quer manter a casa para a qual eu trabalhei duro e pago por mim? Seu dever fraternal é ajudar nos momentos difíceis. Desta vez meu pai interveio. Virei-me para Sarah, que ainda estava evitando meu olhar. E o que você pode dizer sobre isso? Ela apenas encolheu os ombros, finalmente encontra o meu olhar. Bem, seria bom ter mais espaço para as crianças. Não podia acreditar no que estava a ouvir. A minha própria família pediu-me para desistir da casa, agindo como se eu estivesse a ser irracional ao recusar. Não, eu disse com firmeza, levantando-me. Absolutamente não, não vou sair de casa. Agarrando meu casaco, me dirigi para a porta. Ouvi meu pai dizer, pense nisso. A família de Giovanna deve vir em primeiro lugar. Os dias que se seguiram àquele desastroso jantar em família foram uma névoa de desconfiança e raiva. Continuei repetindo a conversa na minha cabeça, incapaz de acreditar na coragem da minha família. Como eles poderiam sequer pensar em perguntar sobre tal coisa? Meu telefone estava constantemente recebendo mensagens e ligações de meus pais e Sarah, mas eu ignorei todos eles. No terceiro dia, quando eu estava tentando me concentrar no trabalho, meu telefone se iluminou com uma ligação de um número que eu não conhecia. Decidindo que isso não era uma família, respondi: Olá, essa é Giovanna. A voz de uma mulher soou desaprovadora. Quem fala? Esta é sua tia Mildred. Não podia acreditar no que estava a ouvir. Sua pobre irmã precisa de um lar para seus filhos, e você mora sozinha nesta casa grande. Que vergonha! Senti minha pressão subir. Tia Mildred, essa não é a minha hora, tentei argumentar. Ela não me deixou dizer uma palavra. A família ajudou a família. Não poupamos nossos recursos como avarentos. Não estou salvando nada, cliquei. Esta é a minha casa, comprei com meu próprio dinheiro. Bem, ela protestou, se você não vai usar todo esse espaço, você deveria pelo menos pensar em doar seus óvulos. Você não vai usá-los de qualquer maneira. Fiquei tão chocada que quase deixei cair o celular. Com licença? Você me ouviu. Ela disse prime. Você não está ficando mais jovem, sabe, TikTok. Desliguei sem dizer mais uma palavra. Minha mão tremia de raiva. Como ela ousa? Como ousa qualquer um deles? Mas não parou. Nos dias seguintes, fui bombardeado com mensagens e finalmente decidi me encontrar com eles em seus termos para finalmente acabar com esse caos. Quando entrei na casa dos meus pais, esperava que eles fossem cautelosos e até um pouco culpados. Mas não, tudo permaneceu igual. Eles não pensaram em suas ações e nem perceberam o quão errado poderia ser. Estamos felizes por você ter vindo, disse a mãe com um sorriso apertado. Suspirei. Vamos falar sobre por que eu não vou desistir da minha casa, eu disse, forçando-me a manter a calma. Você não entende, é importante para a família, insistiu a mãe novamente. Olhei para eles e vi que nunca iriam entender.
Acho que não posso continuar essa discussão, disse finalmente sem desviar o olhar. Só sei que você me causou muita dor. Eu me virei e saí, deixando-os imaginando. Saindo da casa dos meus pais, finalmente senti as gotas de chuva tocando minha pele. A cada passo que dava, sentia como se estivesse me libertando das algemas que me prendiam há muito tempo. Não vou sacrificar meu sonho pela visão deles de família. E embora não estivesse claro o que aconteceria a seguir, eu sabia que queria seguir meu próprio caminho, mesmo que fosse solitário. Numa dessas madrugadas, quando o mundo ao meu redor se afogou em silêncio e paz, senti a doença penetrar lentamente em meu corpo. Era apenas um forte esfriado, mas foi o suficiente para me prender em uma agonia aconchegante, mas maçante. Sentei-me no sofá, coberta com um cobertor quente segurando uma caixa de guardanapos para mim, sentindo a umidade do meu nariz não parar de fluir. O estado emocional refletiu o físico. Eu me senti exausto e cansado da luta constante comigo mesmo, da sensação de que a vida estava passando enquanto eu estava sentado aqui, como se estivesse em uma gaiola. Meu telefone, geralmente emitindo implacavelmente a luz das notificações, agora estava em silêncio. As horas se arrastavam lentamente, e parecia que a noite não ia dar lugar à noite. Comecei a relaxar quando de repente ouvi um som estranho na porta da frente, como se alguém estivesse mexendo na fechadura. Meu coração começou a bater mais rápido. Uma premonição de problema me perfurou e eu, tentando não fazer barulho, rastejei até a porta, me pressionando contra a parede. Pelo olho mágico vi figuras familiares em pé na minha varanda, congeladas à luz de um poste de luz. Incapaz de conter minha perplexidade, puxei a maçaneta e abri a porta. O ar frio invadiu meu rosto e vi meus pais e Sarah pareciam veados presos pelos faróis. Temor e confusão apareceram em seus rostos quando perceberam que suas intenções haviam sido reveladas. Que raio estás a fazer? Eu deixei escapar enquanto olhava para seus rostos indefesos. Não foi apenas uma invasão, foi uma violação dos meus limites. Só estávamos preocupados com você, começou minha mãe, se recuperando um pouco. Você não atendeu o telefone, então decidimos. Foi por isso que você decidiu invadir minha casa? Interrompi incrédulo, sem acreditar nos meus ouvidos. Que abordagem é essa? Pelo menos meu pai parecia envergonhado, esfregando a nuca. Ele não estava acostumado a ter seu comportamento questionado. Nós pensamos que você estaria no trabalho e estava tudo bem, ele murmurou. Mas eu sabia que era apenas uma desculpa. Virei-me para Sarah, que havia ficado em silêncio até agora, e senti a raiva explodir em meu peito. E o que você ia fazer? Perguntei, olhando em volta para todas as suas figuras, como se estivesse procurando uma resposta que nenhum de seus rostos pudesse dar. Nós só íamos esperar até você chegar em casa, disse Sarah com a voz soando sem vida. Então notei que havia um carro estacionado atrás deles, carregado de caixas e móveis. A raiva ferveu dentro de mim. Eu sabia que eles tinham um plano que era dirigido não apenas contra mim, mas também contra a própria ideia da minha existência independente. Então você realmente vai se mudar para minha casa sem minha permissão? Eu disse em voz baixa, tentando não deixar minhas emoções correrem soltas. Giovanna, minha mãe começou num tom paternalista que eu conhecia muito bem. Discutimos isso. Sarah precisa de espaço mais do que você. Pensamos que se apenas tomássemos a iniciativa. Esta é a minha casa. Eu retruquei, não querendo mais ouvir essas desculpas. Comprei com meu próprio dinheiro que ganho com muito trabalho. Você não tem o direito de fazer isso. Só então notei a vizinha Dona Rodrigues olhando pela janela, claramente preocupada com o barulho. Ela chamou minha atenção e rapidamente pegou o telefone e começou a discar. Virei-me para minha família, que estava me apertando em uma situação desesperadora, e disse: chamei a polícia. Você precisa ir embora. Meu pai, como se tivesse enlouquecido, começou a gaguejar, tentando explicar suas ações. No entanto, o oficial levantou a mão e sua voz estava calma e resoluta. Senhor, tentar entrar no imóvel sem a permissão do proprietário é uma ofensa grave. Como que para confirmar suas palavras, o som de sirene soou atrás de mim e os rostos de minha família empalideceram. Um carro da polícia parou na minha porta e 2 policiais saíram, examinando cuidadosamente a situação. É esse o problema? Um deles perguntou, olhando para nós.
Respirei fundo e voltando-me para os policiais, disse: essas pessoas tentaram invadir minha casa. Como pudeste? Minha mãe engasgou, mas os policiais apenas se voltaram para ela, seus rostos desprovidos de qualquer compreensão. É verdade? Um deles perguntou, olhando para minha família. Meu pai começou a gaguejar, mas eu sabia que o tempo das desculpas tinha passado. A polícia se adiantou para tirar minha família da minha porta, e eu, de pé no meu lugar, senti uma força despertando dentro de mim que eu nem sabia. Eu estava na porta tremendo, incapaz de acreditar que tinha chegado a este ponto. Acontecimentos desagradáveis como uma sombra saliente cobriram minha cabeça e parece que o mundo ao meu redor perdeu todo sentido. Você se arrepende? Giovanna, minha mãe, gritou ao sair, e nessas palavras, mergulhada em reprovação, senti todo o peso do nosso rompimento. Bati a porta, pressionando as costas contra ela, lágrimas escorrendo livremente, como se alguém tivesse aberto uma cachoeira. Agora que meu telefone estava em silêncio, quando não havia ligações de parentes distantes, nenhuma mensagem causando culpa, senti uma parte de mim sendo aliviada desse fardo, mas outra parte, tomada de amargura, não podia deixar de doer pelo fato de que a conexão foi perdida. Uma mistura de alívio e tristeza tomou conta de mim, e nesse estado turbulento, notei que uma mensagem inesperada apareceu na tela do telefone. Era da minha tia Maggie, irmã da minha mãe, com quem eu não falava há muitos anos por causa de algum drama familiar antigo. Te encontro amanhã no Café Azul às 4:00. Eu estava intrigado e desesperado por qualquer tipo de aliado, então concordei em me encontrar com ela no dia seguinte. Na manhã seguinte, perdido em pensamentos, me vi sentado em frente à tia Maggie em um canto aconchegante do Café Blue. Ela parecia mais velha do que eu lembrava, mas seus olhos ainda eram afiados e gentis. Giovanna, começou ela, estendendo a mão para apertar a minha. Sinto muito pelo que você passou. A voz dela soou sincera e senti um calor infiltrar-se em minha alma. Sua mãe me ligou, tentando me conquistar para o lado dela, mas há mais nessa história do que você imagina. A intriga e a ansiedade me dominaram ao mesmo tempo. Inclinei-me para frente exigindo esclarecimentos. Tia Maggie respirou fundo. Seus pais e Sarah, eles têm sérios problemas financeiros. As palavras dela me deixaram desconfortável. Sarah e Mike vivem além de suas possibilidades há muitos anos. Carros de luxo, roupas de grife, feras caras, tudo a crédito. Eu balancei a cabeça em descrença, mas ela continuou. Mike tem um problema de jogo. Graves. Ele vem esvaziando secretamente suas contas há anos. Senti as peças do quebra-cabeça começarem a se encaixar, e ficou ainda mais perturbador do que eu esperava. Mas e a mamãe e o papai? Eu perguntei, e minha voz tremia de preocupação crescente. Tia Maggie fez uma pausa, o rosto escurecendo. Eles perderam uma quantia significativa de dinheiro em um esquema de pirâmide há alguns anos. Eles mal estão se mantendo à tona. Eles planejavam morar com Sarah e Mike assim que conseguissem sua casa. Minha mente congelou. Sentei-me ali atordoado, incapaz de compreender a magnitude do que estava acontecendo. Como você sabe de tudo isso? Eu perguntei, olhando para minha tia em descrença. Ela respondeu calmamente, eu trabalho em um banco, onde todos têm contas. Eu notei algumas atividades suspeitas e começou a cavar. Quando eu disse à sua mãe sobre isso, ela excluiu-me da família. Foi como um choque para o meu coração e senti-me perdida, percebendo que talvez todo esse tempo eu estava tentando salvar as pessoas que pareciam estar tentando me arrastar para o abismo de seus problemas. Eu sei que é muito difícil aceitar, mas acho que é hora de fazermos algo sobre essa situação, se você estiver pronto. Eu tenho uma ideia, ela ofereceu, e havia determinação em sua voz. Munidos das informações que tia Maggie compartilhou, decidimos ir mais fundo. Contratamos uma investigadora particular, uma mulher sensata chamada Diana, que foi altamente recomendada. Há várias semanas estamos ansiosos para Diana trabalhando sua mágica. Por fim, ela nos chamou para uma reunião, e o que ela nos contou nos deixou sem palavras. Mike, Sarah marido, levou uma vida dupla, Diana disse, mostrando-nos extratos bancários e recibos de hotel. Ele teve um caso com ninguém menos do que seu primo Jenny, tio Bob e filha. Eu estava completamente em uma perda.
e não a compreensão de como poderia ser assim. Ele foi o envio de seu dinheiro, presentes caros, fim de semana de férias, o que por meses. A questão que de repente surgiu na minha cabeça foi: de onde ele tirou o dinheiro? Perguntei. Mesmo com medo, já sabia a resposta. O rosto de Diana escureceu com a percepção do abismo sem fundo em que minha família havia mergulhado, do jogo dele aos sorrisos falsos de meus pais. Tia Meg e eu trocamos olhares chocados, como se o peso de um segredo revelado tivesse caído repentinamente sobre nossos ombros, que não podiam ser carregados. A traição foi mais profunda do que imaginávamos. A emoção da alma e o nervosismo tomaram conta de nós quando decidimos realizar uma reunião de família em minha casa. A ironia não me escapou. A própria casa que tentaram me tirar virou cenário de sua destruição. Quando chegou o dia da reunião, observei minha família se reunir, reunindo a escuridão de seus próprios segredos ao seu redor. Havia uma mistura de curiosidade e complacência em seus rostos. Eles provavelmente pensaram que eu só iria cumprir suas exigências. Assim que todos estavam sentados, levantei-me. Meu coração batia forte, mas minha determinação era firme como um antigo carvalho cujas raízes penetram fundo no solo. Chamei todos vocês aqui hoje porque tem uma coisa que vocês precisam saber. Comecei, como se pronunciasse um veredicto, e despejei tudo. Problemas financeiros, jogos de azar, um caso. A cada revelação, observava a cor escorrer de seus rostos, enquanto sombras se erguiam sobre eles. Sarah deu um pulo, lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela gritou: "Isso não é verdade!" Antes de explodir em lágrimas, como se um coração partido exigisse uma saída. Mike, parado no limite, acaba de descobrir que sua mentira ficou clara, mas parece que já está a meio caminho da porta, pronto para fugir da responsabilidade. Tio Bob, com o rosto contorcido de raiva, agarrou-o pelo colarinho e rosnou. "Você é filho", ele rosnou. "Esta é minha filha." Sentei-me em silêncio atordoado, percebendo que a realidade de seu colapso financeiro exposto era mais devastadora do que o fato de que eles estavam tentando roubar minha casa. Os parentes que um dia me julgaram tão duramente começaram a gaguejar, proferindo desculpas, como se as palavras pudessem consertar uma confiança quebrada. "Não tínhamos ideia", murmurou tia Mildred, como se isso fosse trazer as coisas de volta ao normal. Enquanto o caos se desenrolava ao meu redor, senti uma estranha sensação de calma. A verdade foi revelada e não havia espaço para mentiras e manipulação. Nas semanas que se seguiram, nossa família virou de cabeça para baixo. Sarah não conseguiu perdoar a infidelidade de Mike e pediu o divórcio, deixando-o à sombra de sua vergonha. Ela não tinha para onde ir. Ela e os filhos voltaram para nossos pais, mas estavam à beira da ruína. Enquanto isso, eles foram forçados a reduzir suas vidas para um pequeno apartamento alugado, colocando-se em um espaço menor do que minha sala de estar. Quanto a mim, observei tudo se desenrolar à distância. Depois de muito exame de consciência e várias noites chorosas, tomei a difícil decisão de cortar todos os laços com meus parentes mais próximos. "Você está fazendo a coisa certa", tia Giovanna Meg me assegurou com um café e uma tarde, seus olhos brilhando com sabedoria. "Não é fácil, mas é necessário para sua saúde mental e bem-estar." Foi assim que tia Meg se tornou minha rocha, a mesma família que escolhi quando meus parentes de sangue me decepcionaram. Nossas reuniões semanais de café se tornaram a pedra angular da minha nova vida. À medida que as semanas se transformavam em meses, me vi me acostumando com uma nova rotina diária, livre dos constantes dramas e demandas que me levavam ao limite. Concentrando minha atenção em mim mesmo, cheguei a uma conclusão incrível: eu estava sozinho. "Você sabe", tia Meg me disse uma vez, sua voz soando como um sussurro leve em meio ao burburinho geral, "ao mundo inteiro além do trabalho e da casa. Por que você não tenta algo novo?" Com o apoio dela, decidi me juntar a um grupo local de escalada. Estava muito além da minha zona de conforto, mas quando apertei o cinto de segurança pela primeira vez, meu coração começou a bater de excitação, o que eu não experimentava há muitos anos. Lá na altura, conheci Alex. Ele estava amarrando outro alpinista, suas mãos fortes segurando a corda com confiança enquanto ele se virava e me dava um sorriso caloroso.
Meu coração começou a bater pela primeira vez quando ele perguntou, percebendo quão nervosa eu estava mexendo no equipamento. É tão óbvio assim? Rimos, e depois de iniciar uma conversa, imediatamente me senti atraída por seus olhos gentis e caráter calmo. Aos poucos, aprendi que Alex é um fotógrafo de vida selvagem, e sua paixão por capturar a beleza da natureza abriu um novo mundo para mim. Senti uma centelha de empolgação com a possibilidade de um relacionamento que antes parecia inatingível. Alex era gentil e empreendedor, e entendia as complexidades da dinâmica familiar de uma forma que poucos conseguiam. Começamos a namorar, curtindo nosso amor compartilhado pela natureza e entendendo as situações difíceis que nos aproximaram. Mal percebendo como o tempo voa, já estávamos discutindo casamento, um conceito que antes me parecia estranho e inatingível. Apesar de tudo o que aconteceu, tia Maggie continuou sendo o meu apoio constante. Ela se tornou a mãe que eu sempre desejei, mas nunca tive. Sabe, ela me disse um dia, seus olhos brilhando de ternura, eu mudei minha vontade. Deixo tudo para você. Quando a abracei, lágrimas escorriam pelo meu rosto. Admirava o quanto minha vida havia mudado. Não foi um caminho fácil, mas me levou para onde eu precisava estar. Com o amor de tia Maggie, o apoio de Alex e minha força recém-descoberta, eu estava pronta para aceitar o que quer que o futuro reservasse.